Primeira leitura. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemido inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses Ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor. Paulo recomenda a oração, sem a qual não há vida verdadeiramente cristã. Para o cristão, a oração, mais do que um dever a cumprir, é uma necessidade que vem do dom recebido de Deus, da vida nova que decorre do batismo. É um ato de abandono e de confiança naquele que podemos chamar Abá, Pai. O próprio Espírito derramado em nossos corações no batismo não só vem em auxílio da nossa fraqueza para rezarmos, e rezarmos convenientemente. Ele próprio intercede por nós com gemidos inefáveis. A oração é fruto do Espírito Santo em nós. É a oração do Espírito Santo em nós. É de acordo com Deus que o Espírito intercede pelos santos. Temos, pois, dois intercessores diante do Pai: Jesus, o único mediador, e o Espírito, o outro consolador. Por isso, nunca estamos sozinhos na oração. A presença e a assistência de Jesus e do Espírito tornam eficaz a nossa oração. A oração permite-nos tomar consciência dos dons recebidos e dos que havemos de receber, progredindo na fé conforme o itinerário resumido pelo apóstolo no versículo 30. Àqueles que predestinou, também os chamou, e àqueles que chamou, também os justificou, e àqueles que justificou, também os glorificou.